E segundo Chico Xavier, nós já somos coração do mundo. Mas quando ele foi questionado na época se o nosso Brasil realmente é coração do mundo, pátria do Evangelho, Chico Xavier advertiu a todos: nós somos coração do mundo, sim, mas ainda falta um pouquinho para sermos pátria do Evangelho. E as pessoas ficaram assustadas, porque nós sempre invocamos esse ideal. Nós somos coração do mundo, pátria do Evangelho, Chico. Que história é essa? E Chico Xavier advertiu: falta-nos um pouquinho para sermos pátria do Evangelho, porque, como disse a nossa querida amiga lendo a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, falta um pouco mais nós vestirmos aos estropiados do caminho como vestiríamos Jesus. Falta sermos um pouco mais caridosos. Falta um pouco mais de sacrifício em nome da verdade. Falta um pouquinho mais de humildade perante o orgulho que cerca o nosso coração, ainda com o ranço das heranças atávicas trazidas das civilizações que nos herdam o sangue, porque em nosso sangue corre o orgulho e a cupidez europeia, corre o sentimento vingador e extremamente estraçalhado pela humilhação do negro, e corre o sentimento de extremo preconceito e extrema subalternidade que foi submetido o indígena. Em nosso coração ainda corre esse sentimento muito triste. E esse sentimento triste revela-se a partir dos grandes débitos que nós temos a pagar em nosso país. A crise que nós estamos passando agora não é uma crise que venha a simbolizar algo que foi feito errado. Na verdade, estamos aqui saudando erros do nosso passado, erros de um país que já começou extremamente endividado e que nós ainda não sabemos utilizar as riquezas que nós temos. E que esta crise que se apresenta agora, muito econômica e ainda também política, é uma crise que vem nos ensinar como melhor utilizar as nossas riquezas. Riquezas não somente materiais, mas as riquezas morais. Porque se revela uma crise política em que põe sob questão a ética, a cultura moral, a força da cidadania como pessoas que nós somos responsáveis por nós, também sermos responsáveis por aqueles a quem nós cuidamos. Quer seja nós pais de família, quer seja nós chefes de alguma seção de trabalho, quer seja nós homens públicos, magistrados, políticos, gestores, administradores, de casa espírita principalmente, que também é um lugar público, e que o administrador da casa deve pautar-se por uma conduta muito moral e ética, para fazer com que a transparência da sua conduta seja uma conduta capaz de demonstrar para aqueles que frequentam de que esta casa é uma casa séria. E a casa séria não precisa ser necessariamente entrevistar-se de interior para conhecer a casa. Basta conhecer a casa e ver como ela se frequenta. Quantas pessoas frequentemente a ocupam para verificar que a casa é uma casa ocupada pela espiritualidade do bem. Então nós percebemos que Chico Xavier adverte que é necessário nós pagarmos um grande débito moral. E lá atrás, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos nos traz um tremendo exemplo a respeito disso. Nós temos ainda 300 anos de escravidão para serem saudados. Ainda estamos tendo um grande débito com o passado. De 300 anos de espíritos que chegaram aqui, extremamente maltratados. Durante muitos séculos, no Porto de Salvador, assim como na Praça 15 no Rio de Janeiro, várias barcaças, vários navios negreiros atracaram, trazendo milhares. Dos milhares que já estavam mortos e que ao chegarem no cais eram jogados no mar porque não sobreviveram à viagem. Assim como os indígenas, que embora tenham permitido a conquista do interior do nosso país, pelas mãos fortes dos bandeirantes, dos conquistadores, estes conquistadores muitas vezes enganaram os indígenas. Como na famosa lenda do Anhanguera, que fez imaginar aos indígenas que um determinado vaso, uma espécie de frasco, onde ele colocou uma espécie de alguma coisa alcoólica e tocou fogo, a combustão aconteceu e os indígenas acreditaram que aquele homem era o deus do fogo e o nomearam como Anhanguera. E com medo das capacidades mágicas do Anhanguera,
revelaram para ele as jazidas de ouro da época, em que muito desse ouro que o nosso país hoje poderia ser considerado país de primeiro mundo, foi todo entregue à corte portuguesa, que na época víamos nós apenas como fornecedores. Até que quisemos romper. E quando nós rompemos, a rebelião se instalou, que quase fez o nosso país dividir-se. Mas ele não dividiu porque o ideal dele era muito maior do que simplesmente uma rebelião. Em um outro exemplo, na época, o nosso país resolveu meter-se num conflito que não era nosso, que foi a famosa Guerra Cisplatina, em que havia a grande guerra a respeito de uma disputa em volta do Rio Paraná, o Rio Paraguai, que era a via de escoamento da época das produções tanto do Brasil, como do Uruguai, como da Argentina. E na época o Brasil resolveu intrometer-se na disputa. Houve um conflito muito sério, e o nosso país saiu de certa forma vencedor. Mas logo depois veio a Guerra do Paraguai, e milhares de brasileiros desencarnaram nesse conflito muito triste. Pagamos um terrível débito. Na época, Sua Majestade o Imperador Dom Pedro era convidado no sono a frequentar os mais altos graus da espiritualidade para receber conselhos do Cristo, para que ele baixasse as armas, para que ele iniciasse imediatamente a pacificação daqueles locais de conflito, para que a Guerra do Paraguai não se transformasse numa guerra civil, capaz de gerar um conflito imenso e uma divisão eterna de nós com os nossos irmãos latino-americanos. E graças a mãos grandiosas, graças a mãos fortes e ao mesmo tempo pacificadoras como Riachuelo, Duque de Caxias, os conflitos foram feitos de forma rápida, intensa, para que eles pudessem encerrar a questão definitivamente, derrubando os ditadores da época como Solano Lopes no Paraguai. O conflito encerrou-se, mas muitos espíritos desencarnaram. Os relatos entristecem a nossa história. Nas grandes planícies de batalha do Paraguai, as crianças e os jovens eram colocados na frente porque as armas eram fracas o suficiente para enfrentar. E as crianças voluntários da pátria, na época, os jovens voluntários da pátria, eram colocados na frente da linha de batalha, para servirem de escudo humano ante as batalhas que eram travadas entre os nossos irmãos latino-americanos e nós brasileiros. Vários morreram, inclusive jovens indígenas, que eram colocados na sua ingenuidade em defesa de um interesse que nem era deles, porque na verdade eles eram eternamente ocupados por estrangeiros que não se conheciam ocupadores do território deles. Mas assim a história se transcorreu, aos escombros de orgulho, de egoísmo e de vaidade. E é por isso que o nosso país hoje ainda passa por tristes acontecimentos como nós vivemos até hoje. São situações em que nós temos débitos com outras nações. Assim como a Europa, nesse momento, está tendo uma preciosíssima oportunidade de pagar um grande débito. Nas grandes planícies da Europa, e vejam que ironia, onde a Europa nasceu, nas ilhas gregas, nelas estão chegando desesperados milhares de irmãos do Oriente. Oriente este que foi humilhado pelos europeus ao longo de séculos de conflito, desde as cruzadas. Agora eles vêm pelo local onde nasceu a Europa, para na Europa construírem suas vidas. E os europeus estão tendo a oportunidade de permitir que eles cresçam e que a Europa cresça moralmente com esta oportunidade. Uma das cenas mais simbólicas que eu percebi nas últimas notícias foi a de um casal de sírios fugindo da grande guerra civil que o seu país passa. Eles se encontraram na região da Alemanha e foram acolhidos na cidade de Dachau. Nessa cidade havia um grande campo de concentração. E no local onde havia o campo de concentração foi criado um grande abrigo, para numa eventualidade catastrófica os alemães poderem se abrigar ali. Mas nenhum dos alemães gostaria de morar ali, porque ali eles se lembram terrivelmente das grandes tragédias que aconteceram. Experiências bizarras com os médicos extremamente loucos, a realizar experiências inimagináveis com os judeus, ciganos e outros povos na Segunda Guerra. A edificação estava vazia e o povo alemão resolveu abrigar os imigrantes naquele local. Quando eles foram entrevistados e contaram para eles sobre o passado daquele local, para o libanês, para o sírio, não importava para ele coisa alguma. O que importa para mim, meu amigo, é que eu tenho teto para morar. Grato sou porque a Europa me recebeu.
Para mim não importa se esse local foi ou houvera sido um campo de concentração. Para mim o local em que abriga a minha família e que me dá a chance de crescer novamente é uma bênção para mim. É isto que eu sou grato. Então veja que oportunidade. Da mesma forma nós brasileiros, em que estamos recebendo, especialmente nos bairros da Zona Leste, bolivianos vindo de governos intolerantes, haitianos vindo de escombros de grandes catástrofes, nigerianos, congoleses e angolanos, que agora estão chegando com uma relativa dignidade, ao contrário dos seus compatriotas há séculos antes, na época da escravidão. Estão vindo agora fugindo das ditaduras e dos governos intolerantes que assolam os seus países, para que encontrem na democracia que foi construída aqui com o sangue dos seus compatriotas, a oportunidade para se desenvolverem. E em nossa periferia, olha que ironia, na nossa periferia que eles encontram a grande oportunidade de construir o seu futuro. Em Guaianazes nós estamos recebendo muitos deles, congoleses, Ferraz principalmente. Muitos deles estão encontrando na nossa periferia uma grande oportunidade de vida e mostrando para nós que temos vergonha de sermos suburbanos, o quanto nós temos que ser orgulhosos de nós. Eu estava com a minha irmã no carro quando percebi um rapaz passando, naturalmente se identificava, porque era um senhor alto, esguio, de cor negra, muito bem arrumado. Estava com uma roupa que parecia que ia se casar, mas não era, era só um passeio. A roupa é extremamente colorida, o celular, eu nem sei se esse celular era vendido no Brasil ainda, porque era um negócio desse tamanho, e ele falava com muito orgulho, com muita sagacidade, sem medo de ser feliz. Porque é melhor estar num país em que não é perseguido, porque é melhor estar num país em não ser humilhado, porque é melhor estar num país em que eu tenho a liberdade de ir e vir onde eu quero que esteja. E é isso que nós desenvolvemos. E nós temos complexo, temos uma excessiva preocupação de irmos avançar subúrbio adentro da cidade, achando que vão verificar, este é de lá, porque está assim, mais ou menos, vamos ver. E na verdade eles estão sempre bem arrumados. É uma inveja fantástica. Em roupas extremamente discretas, calça branca, camisa amarela, chapéu vermelho, e vão andando livres, leves e soltos. As mulheres parecem grandes pinturas, com armações de... Eu já percebi assim que até parece que eles estão em casa. Exatamente. Eles se sentem em plena casa. Desfilam com suas cores. Nós vimos, provavelmente eram oriundos daquela região, na faixa de pedestre quando estávamos vindo aqui. As meninas muito bem arrumadas, com seus tererês, as crianças muito bem arrumadas. Então vejam que eles se sentem em paz, porque estão vivendo num país onde não são perseguidos. Então nós temos um grande débito kármico a saldar. E desta forma, acolhendo com carinho, oferecendo oportunidades para eles, nós temos a oportunidade de saldar um débito muito triste do nosso país, com séculos de desigualdade e principalmente de escravidão. Todo esse cenário é para mostrar o quanto ainda falta para nós sermos pátria do Evangelho. Mas nós temos chance de ser pátria do Evangelho, porque lembremos do que o Cristo disse lá atrás. Acima de tudo, o coração do brasileiro estará ligado ao meu coração. Então não há preocupação. Busquemos a sintonia do Cristo, porque se Ele tem uma sintonia muito mais apurada com todos os habitantes da terra, conosco a sintonia é muito mais fina, muito mais afinizada. No seu psiquismo, quando ele percebe que algum brasileiro invoca uma oração, ele fala, esse é gente boa, vou atender em prioridade. Então todos nós devemos desenvolver esse sentimento de ternura, de honra e de prazer por estarmos vivendo neste país agora, neste momento, em que nós vemos percorrer aos nossos olhos a grande transição planetária. E o que vem a ser a transição planetária? A transição planetária já havia sido descrita, de certa forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Entre os itens 13 a 18, o Espírito Santo Agostinho nos revela o que vem a ser essa passagem do mundo que nós vivemos de provas e expiações para o mundo de regeneração. Como eu já disse lá atrás, o nosso mundo passa por várias fases, progredindo sempre, assim como nós, espíritos, também estamos progredindo. E acompanhando a marcha do progresso do espírito, o ambiente em que ele se encontra também deve progredir. E assim nos traz Santo Agostinho dizendo,
no mundo de expiações e provas, Deus vos colocou no mundo ingrato, para expiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então nós percebemos que no mundo de provas e expiações, a grande lição a ser dada é o sofrimento. É pelo sofrimento que nós aprendemos. E ao aprender com o nosso sofrimento, nós temos a oportunidade de sublimar os nossos sentimentos, trazendo à tona aquilo que há de mais nobre em nós: a caridade, a humildade, o perdão, a ternura, a benevolência, a beneficência. Em suma, os sentimentos mais nobres que estão dentro de nós, mas que nós não conseguimos despertar sem que nós sejamos sacudidos pelo sofrimento. Ah, Jada, mas que absurdo! Então quer dizer que eu tenho que sofrer para poder despertar em mim os bons sentimentos? Que didática é essa que o Cristo usa, que Deus usa para nós nesse mundo? Vejam bem, o sofrimento não é um sofrimento físico, às vezes é, mas principalmente existe o sofrimento moral. O sofrimento moral de ser muitas vezes humilhado, o sofrimento moral de muitas vezes ser não desculpado, o sofrimento moral muitas vezes de ser ridicularizado. Esse sentimento moral desperta em nós o sofrer, e nós só sofremos se nós quisermos, porque se não queremos sofrer, o sofrimento não existe mais. E em lugar do sofrimento que não existe mais, temos que ocupar com alguma coisa. O que nós colocamos ali? Sentimentos nobres. Um exemplo que nós temos muito claro em nosso cotidiano, espírita principalmente, é Chico Xavier. Chico Xavier padecia dos mais inumeráveis problemas de saúde. Ele tinha angina no peito, ele tinha problema de vista, ele tinha problema de locomoção, ele tinha problemas íntimos, internos. Mas toda vez que ele recebia qualquer pessoa, o sorriso brotava de uma orelha a outra orelha. E toda vez que ele era pungido no seu íntimo por uma dor muito grande, seja pela angina, que doía no peito, seja pelo olho, que lacrimejava muito e às vezes ficava irritado, pela vista e já cansada, ele se permitia dar a licença, ir para o canto da casa, pedir para que os espíritos reforçassem a ele vibrações, envolvendo-se de uma energia cada vez mais reconfortante, e voltava novamente sorridente para atender a filha. Nunca queixava-se de ninguém da sua dor, e sempre dizia: o espírita chora escondido e depois vai a público ajudar o próximo. Assim é que ele fazia todos os dias em que ajudava uma pessoa. E sempre falava para os colegas mais próximos, para um certo humor: toda vez que vocês me virem com um sorriso muito mais largo do que de costume, não se espantem, é porque a dor está muito grande. E quando a dor está muito grande, eu rio gostosamente para atender a fila muito melhor. Então veja que no lugar do seu sofrimento, ele esquecia, ou melhor, ele não aceitava sofrer, e abandonava o sofrimento, suplantando por um sentimento maior. E as pessoas se surpreendiam, porque veja, ele padecia da catarata. Esta vista estava quase aniquilada, esta outra quase totalmente. E quando ele se deparava com uma pessoa que ele não via há dezenas de anos, ele reconhecia ela imediatamente, pela visão e pelo psiquismo. E as pessoas se surpreendiam: nossa, mas como é que você reconheceu? Ela fez plástica, fez botox, se modificou, colocou a boca aqui na cabeça, a cabeça aqui na boca, se modificou todo, você reconheceu? Mas é claro que eu reconheci, fulano de tal, não é? É a esposa daquele... Mas como vai aquele ciclano que é o seu amigo? E ele reconhecia. A memória que ele tinha era muito grande, porque ele era o homem que doava-se ao próximo, emanava do seu coração amor abundantemente. Assim somos nós, se quisermos, assim podemos ser nós, a desempenhar esse sentimento de amor no próximo, e fazer com que a grande transição, não só no mundo, mas também no nosso íntimo, venha a acontecer, para que nós nos tornemos, antes de mais nada, habitantes de um mundo de regeneração, nós sejamos regenerados dos nossos hábitos. E o que vem a ser esse mundo regenerado, que a espiritualidade revela, que logo virá mais adiante, e etc. Santo Agostinho continua dizendo sobre o mundo de regeneração: nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora dela. O homem lá
é ainda de carne, e por isso, sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Então vejam que a coisa é melhor. Não é aquela felicidade, mas é um mundo melhor, porque nós escolhemos parar de sofrer e abandonamos o sofrimento. Quando abandonamos a expiação, aí é o que ele fala, surge a aurora da felicidade. Nos tornamos seres propensos a sermos felizes. E a felicidade ainda não é absoluta, porque ainda somos espíritos encarnados. Somente depois do mundo de regeneração é que provavelmente nós não precisaremos mais de reencarnar. E aí realmente a felicidade instalar-se-á totalmente em nós e em nosso planeta. Mas isso daqui a algumas centenas de milhares de séculos. Mas enquanto isso não acontece, o mundo regenerado está aí atrás da porta. E nós precisamos nos preparar para esse mundo regenerado. Porque ele está vindo a acontecer pelos acontecimentos do nosso mundo. Aí vocês falam, já, eu não estou vendo nenhuma mudança. Não estou vendo raio, não estou vendo trovão, não estou vendo os cavaleiros do Apocalipse aparecerem, nem as bestas, nada disso. Tudo que João viu no seu Apocalipse é uma figuração, é uma alegoria. Só que essas alegorias se apresentam na forma como João, na sua simplicidade, via e conseguia descrever. Mas que, na verdade, a sua visão era uma visão muito mais metafórica, poética, a respeito do que nós estamos vendo acontecer e que se revela como um verdadeiro Apocalipse. O terrorismo que assola o nosso mundo, a miséria que nós vivemos, entre outras questões. Há uma questão muito intrigante no Livro dos Espíritos, eu não vou recordar o número, mas eu fiquei muito intrigado com a resposta acentuada do Espírito Verdade, em que ele diz o seguinte: Allan Kardec levanta a questão, dissertando sobre a questão da evolução moral do nosso mundo. A respeito da evolução do nosso mundo moral, nós podemos dizer que as leis do nosso mundo, apesar de não suprirem todas as desigualdades, fazem com que o nosso mundo seja um mundo onde vigorem as leis de Deus. E o Espírito Verdade revela de uma forma arrebatadora respondendo: no mundo onde vigora a lei do Cristo, ninguém passa fome. E quantos de nós vemos esfaimados? Esfaimados não só de comida, mas esfaimados de alimento da alma, esfaimados de carinho, de ternura, de compaixão, de sentimentos nobres. Precisamos despertar em nós esse sentimento de prover àqueles que têm fome desses sentimentos nobres. Fome também de alimento para ajudar aqueles que precisam. E aí Allan Kardec, em outras palavras, vai asseverar: no mundo evoluído, no mundo verdadeiramente espiritualizado, nenhuma pessoa miserável no mundo passa por uma situação triste como essa. No mundo verdadeiramente divino, ninguém vive na miséria. Enquanto houver miseráveis no mundo, aí estará o nosso local de trabalho enquanto espíritas que somos, ajudando aqueles que estão caídos no caminho. Então vejo que temos um longo caminho ainda a percorrer para a transição, mas ela já está acontecendo. O livro Não Será em 2012, doutora Marlene Nobre com Geraldo Lemos Neto, conhecido pelo Chico muito intimamente como Geraldinho, um sujeito de quase 2 metros de altura, para vocês verem a sutileza do Chico. Nesse relato, Geraldinho conta a respeito dos acontecimentos que estão ocorrendo e que Chico revelava na sua época. Diz ele, em algumas palavras, de que desde 1969, quando o homem descobriu a Lua, o mundo ficou extremamente assustado com aquela grande ascensão. Mas o mundo espiritual também ficou preocupado. O homem querendo conquistar espaço e não era conquistador de si mesmo. Então o grande conselho sideral foi feito com todos os governadores espirituais de cada planeta. E todos eles se reuniram nesse grande conselho. Segundo a espiritualidade, eles normalmente, uma vez a cada metade de século ou de milênio, se reúnem próximo à esfera solar. Porque o Sol, embora pareça um astro encantador, realmente é um local onde vigora uma força extremamente poderosa de vibração altíssima, de altíssimo padrão. E ali se reúnem espíritos extremamente angélicos.
E nesse concerto, Cristo se reuniu com os espíritos para determinar as diretrizes do nosso planeta, que deveria incessantemente, a partir de agora, passar pela transição. Então Cristo decreta: o nosso país, o nosso mundo, o planeta, se em 50 anos não passar por nenhum conflito de proporções mundiais, ele entrará definitivamente na grande transição. E não terá mais como voltar atrás. Porque nós já estávamos atrasados. O brasileiro sempre é atrasado. As pessoas não compreendem como nós temos esse costume. É uma tradição. Eu tive a oportunidade de conversar com a minha chefe ontem e achei muito curioso. Uma senhora alemã, casada com um homem que vivia aqui no Brasil, foi convidada para o churrasco. Então a senhora alemã foi se arrumar para o churrasco, e o esposo dela: vamos, hoje nós temos um churrasco para ir na casa de um brasileiro. E aí o churrasco era ao meio-dia. E eles foram lá se encontrar. Muito bem. Ela foi se arrumar. Quando ele viu ela pronta para ir, ele foi e perguntou: a senhora vai numa formatura, num casamento? Ela estava maquiada de alto a baixo. Mas é no churrasco que nós vamos. Para que essa preocupação toda? É uma preocupação, nós vamos para o churrasco. E já é 5 para meio-dia, nós temos que chegar lá em ponto. Meio-dia é a hora do churrasco. Precisamente, precisa. Os alemães são muito precisos. Então vamos lá, meio-dia, precisamos chegar lá. Saíram com o carro correndo, chegaram meio-dia. A dona da casa anfitriã atendeu eles na porta, e para ela foi um escândalo. A mulher estava com a toalha e turbante na cabeça, após o banho, estava já com uma roupa muito leve, muito solta, de alguém que daqui a pouco já vai dormir, não é? E aí abriu e falou: vão entrando, sentem aí, nós vamos ainda esquentar o carvão. E a alemã falou: mas que falta de respeito é essa nesse país? Que as pessoas não obedecem o horário. Aí o colega dela, o esposo, falou: não se preocupe, aqui é Brasil, é assim mesmo. Vai esquentando o carvão e vai atraindo o pessoal pelo cheiro da gordura caindo no carvão e despertando o cheiro do churrasco. Então nós não temos esse costume. E lá na espiritualidade a coisa andava mais ou menos assim, em atraso. Porque Emmanuel já havia dito que as 2 guerras mundiais atrasaram o processo de transição. Já éramos para estar no mundo regenerado, a partir do ano 2000. Mas não estamos por causa das 2 guerras mundiais. Muito bem, se o nosso país não passasse, nosso mundo não passasse por essas guerras, com certeza entraríamos na transição. 50 anos, vamos fazer os cálculos. De 69 até 2019, faltam quantos anos? Nós temos 4 anos. Até agora nenhum conflito mundial aconteceu, desde aquela época. Então só falta 4 aninhos para que, conduzindo-nos bem, sustentando aos trancos e barrancos as instabilidades que ocorrem regionalmente, o nosso mundo possa adentrar na transição. Mas ao mesmo tempo que ele já adentra na transição, ocorre um outro movimento. Desde o ano 2000, em que o mundo acreditava que estava acontecendo a grande passagem e que o mundo iria acabar, que não acaba nunca, ocorreu o processo de libertação dos espíritos, que estão tendo as suas últimas oportunidades para reencarnar na Terra. E aqueles espíritos que não mais aceitam a reencarnação, estão sendo convidados ao exílio, indo para outras paragens, para outras dimensões, para nessas dimensões reaprender novamente as lições em mundos primitivos. E da mesma forma, ao contrário, espíritos extremamente talentosos estão reencarnando em nosso mundo, fazendo com que nosso mundo possa avançar no seu processo de transição. Agora eu pergunto a vocês, valendo a questão da noite: onde é que vocês acham que esses espíritos talentosíssimos estão querendo reencarnar? No Brasil. Aqui mesmo. Eles estão em grupos, eles estão muito organizados. Segundo Chico Xavier, esses espíritos estão agrupados. Eles estão setorizados em áreas. A área da cultura, a área das artes, a área da ciência, da tecnologia, como se fossem ministérios. Não os nossos ministérios que são maravilhosos, mas os ministérios deles. Estão organizados em ministérios reencarnando. Espíritos muito pouco conhecidos, Graham Bell, Victor Hugo, quem mais? Tem outros espíritos que ele menciona, Victor Hugo especialmente, Emmanuel, que já está entre nós, com certeza, entre tantos outros espíritos. Mas não nos cabe saber se esses espíritos estão aí, onde é que eles estão, como quiseram começar a fuçar onde Emmanuel está, e acabaram encontrando um garoto muito talentoso por aí no meio espírita.